Uma troca de bebês muda a história de Israel. Oi gente, tudo bem? Shavua Tov, Parashá Vayetze. Tá? Parashá Meod Me'anienet. Muito interessante essa Parashá. Tá? A Parashá, ela fala no capítulo 30, né, no versículo 21, ela diz assim: depois Léa teve uma filha e chamou-se Dina, né? E Dus lembrou-se de Rachel, Dus ouviu e abriu o útero de Rachel. Ele ouviu as preces e deu um filho para Raquel. Então, gente, o que aconteceu aqui? Dizem os nossos sábios que Léa, ela fez as contas dela lá, a minha irmã, coitada da minha irmã, ela não vai ter nenhum filho, as servas teve mais filho que ela. Que vergonha, uma vergonha para minha irmã, e a minha irmã me deu o simanim, os sinais, no dia do casamento. Se a irmã dela, Rachel, não dá o sinal para Léa, ela não podia casar com Yaakov. Então ela devia isso para ela, e ela se apietou da irmã e rezou e pediu para Hashem. E o que Hashem fez? No útero de Léa, quem estava? Yosef, era um homem. E pela força da tefilá de Léa, ela mudou isso. Ela conseguiu fazer que no útero dela nascesse uma mulher e o homem foi para Rachel, que foi Yosef, Rachel. Tá? E ela abriu mão de mais uma tribo, porque a mulher não tem tribo, né? A tribo vem dos homens. E ela abriu mão de uma tribo, dando um filho para Rachel. Hashem trocou no útero dela. Por isso que Dina, não Rachel, Dina, ela saiu para a rua, porque ela tinha um pouco de um masculino, de Zahar, na alma dela. Isso não significa que ela gostava de mulher, ela não era lésbica, não é isso. E Yosef também não era homossexual, porque ele tinha de Nukva, né, cavalo. Então, por isso que ela saiu para a rua e o árabe, né, Shechem ben Hamor, estrupou elas. Tá? Porque ela tinha essa coisa masculina nela. E Yosef conseguiu se controlar diante da Eshet Potifar, da mulher de Potifar, lá no Egito, porque ele tinha tendência feminina na alma dele. Tá bom? Então, gente, a gente vê não só isso. Yitzhak Avinu, ele também não podia ter filho, porque ele era de Nukva, ele também era feminino. Então, quando ele foi feito a Kedah, porque ele era Gevurah, ele com 37 anos ele podia dizer para Avraham Avinu: não, eu não quero que você me sacrifique. Não, eu tenho 37 anos, ele podia se defender e não querer, mas ele foi de mão dada. Está escrito lá que eles foram de mão dadas, Yitzhak e Avraham Avinu, para fazer o sacrifício da Kedat Yitzhak. Tá? E aí, nesse momento, ele mudou de Nukva, mudou a sorte de Yitzhak Avinu, e aí ele passou a ser masculino, de Zurra, e aí ele pode ter filho, porque ele também não podia ter filho, estava escrito que ele não podia ter filho, tá bom? Então a gente não sabe os caminhos de Hashem, os desígnios de Hashem. E voltando agora para a bondade de Léa, ela abriu a mão de um filho, ela abriu a mão de uma tribo. Só que quem renuncia para o próximo, ele sai ganhando muito mais. Por quê? Por que sai ganhando muito mais? Raquel, ela teve Yosef. Yosef casou com quem? Casou com Osnat, filha de Dina. Então Dina teve uma filha. Quem era a vovó? Léa. Então os dois filhos de Dina, de Osnat, tá, que era filho de Dina e netos de Léa, nasceram filhos de Yosef, tá? Efraim e Menashe. Então Léa ganhou duas tribos a mais. E Rachel ganhou Yosef, né, que a Nahalá dele, a herança dele é Hashem. Porque ali Levi e Yosef não tiveram herança. A herança é Hashem, o próprio Hashem. Então Léa ganhou mais duas. De vez de um, ganhou duas. Ela deu um, ganhou dois. Para você ver a grandeza, para vocês verem a grandeza de renunciar.
de se renunciar às suas coisas, tá? E também a gente vê mais na frente da Parashá que Hashem abençoou Yaakov. Ele punha a vara na frente do poço e os carneiros iam tomar água e nasciam listrado e malhado. E Hashem abençoou Yaakov, e todos os anos que ele trabalhou, ele pegou tudo que era dele por direito, não foi nem o roubo, nem a primogenitura dele foi roubada, era um direito dele mesmo. Tá? Então, gente, a gente vê aí que Hashem sempre dá aquela voltinha, como ele... Outra coisa, porque está escrito ali, beijou Yaakov et Rachel. Isso não é tsanua, não é isso dos grandes patriarcas, ia beijar, não, porque isso aconteceu para tentar enganar Sitraha. Da onde veio David Ameller, tá? David Ameller, ele veio de Ruth, lá do mais baixo, de Lot, da relação de Lot com seus filhos. Dali saiu David Ameller, para tentar esconder das forças do mal, da Sitraha. E Yaakov também, ele viu que ia ser muito bom os filhos com Rachel e com Lea. Então ele, para querer dar aquela enganada que ele pensou disso, ele falou, vou dar uma enganada na Sitraha, e aí ele também tentou dar a volta porque ia vir coisa boa lá, e não foi nada de falta de recato isso, tá? Foi isso daí, foi tudo pensado, tudo em Kiddush Hashem, tudo com intenção, boas cavanotes no coração de Yaakov Avinu. Tá? E agora eu vou falar uma segulá para vocês, uma segulá muito, muito boa, tá bom? Primeiro eu vou contar uma história do Hafetz Haim, Rav Israel Kagam. No tempo de Hafetz Haim, tinha uma mulher, o Hafetz Haim ele viveu mais ou menos há uns 100 anos atrás, tinha uma mulher que ela estava com o filho muito doente mesmo, e ela foi lá pedir para ele, os médicos não conseguiam ajudar o garoto. Aí falou, o que eu faço, Rav? Aí o Hafetz Haim falou para ela o seguinte, ele falou, a senhora, todo dia na sexta-feira de manhã, a senhora põe a mesa de Shabbat, a senhora troca a toalha, põe a toalha da mesa, prepara com os pratos, garfos, talheres, põe o pão, tá? E ela fez isso, e o garoto curou. Então é uma grande segulá pôr a mapá, a toalha, preparar a mesa na sexta de manhã, tá? Antes do Shabat, tá? E teve outro caso também, a gente sei, para falar sobre isso, para ter uma prova maior. E há muito tempo atrás também, nesses tempos aí do Hafetz Haim, há 100, 150 anos, tinha uma mulher que tinha um demônio, tinha um debu, que o demônio entrava nela. E no Shabat, o demônio não perturbava ela. Tá? E eles estavam na mesa, ela sentada também na mesa, essa mulher que estava com um demônio dentro dela, porque aqueles tempos atrás só o tzadik tirava um demônio, né? Só gente que sabia de Kabbalah e às vezes morava longe no sítio, então ela não tinha como tirar, mas tinha os sábios que estudavam lá, os judeus normal, que viam que quando eles tiravam, olha o que acontecia, a mulher, ela, no Shabat o demônio não entrava nela. Aí eles tiravam a toalha da mesa para sacudir as coisinhas, as fagulhas de pão, para sacudir as fagulhas de pão, e o demônio entrava nela. Aí ele sacudia, voltava, punha, e o demônio saía no Shabat. Tá? Então a gente vê a força que tem preparar a mesa, é uma grande segulá para tudo. Preparar a mesa na sexta-feira de manhã, tudo detalhadinho, tudo arrumadinho, tá? Já esperando o Shabat. É uma grande segulá fazer isso. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Boa semana. Continue rezando pra gente aí. E até a próxima. Um grande abraço. Tudo de bom. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.